Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao tema, eu gostaria de pedir que você curta, comente aquilo que achou de nossos vídeos, exponha suas dúvidas nos comentários, coloque as suas sugestões de vídeos para que nós possamos estar expondo a palavra de Deus neste tema que você está nos solicitando. Você compartilhe com os seus amigos, compartilhe com as pessoas que você conhece para que mais pessoas possam ser edificadas e alcançadas pelo Evangelho que salva todas as pessoas e edifica as vidas. E que você se inscreva no canal e assine o sino das notificações para que venha ficar por dentro de todas as nossas publicações semanais. O tema que nós iremos abordar é Cristo é a nossa justiça, baseado em 1 Coríntios 1:30, o qual diz que Cristo por nós foi feito justiça. Esse é um tema muito interessante pelo fato de mostrar Cristo como a nossa justiça. E assim mostra que na verdade nós podemos ser justos somente em Cristo Jesus. Todo homem, durante todo o tempo da lei e desde a criação do homem, depois do primeiro casal que pecou e desobedeceu, transgredindo a lei do Senhor, o homem ele busca diversos caminhos, busca diversos modos para que venha alcançar a justiça, para que venha cumprir os mandamentos, para que venha parecer justo. Porém, com o passar do tempo, ele vê que é inútil, que ele não consegue ser justo diante de Deus, que ele não consegue alcançar justiça e que, na verdade, o homem, ele não tem capacidade de obter a justiça por si mesmo. O homem, ele não possui a capacidade de ser justo, de ser puro e de ser santo. E assim, o homem em seu coração ele já possui naturalmente uma inclinação, uma propensão para as coisas pecaminosas. Ele tem como um sistema no seu coração. Ele tem no seu coração escritas as leis do pecado. E assim ele naturalmente tende a pecar. Ele tende a desejar, a amar, a se deleitar naquilo que é injusto, naquilo que é pecaminoso. E assim ele não pode de forma alguma ser considerado justo, obter a justiça por si mesmo ou pelas suas próprias obras. Os judeus eles não entenderam que na verdade a lei ela foi posta para que somente Deus ele poderia mostrar. Ele estava mostrando por meio da lei que o homem, que tudo aquilo que estava na lei é o que Deus quer de nós. Mas na verdade Deus deu a lei para os homens para mostrar que nenhum homem pode viver pela lei. Nenhum homem pode cumprir toda a lei por si mesmo. Ou seja, porque na verdade na lei está escrito: o homem que cumprir todas essas coisas por ela viverá. Ou seja, isso lhe será imputado como justiça. Mas na verdade nenhum homem ele pode ser considerado justo pelas obras da lei ou pelo cumprimento da lei, porque nenhum homem consegue cumprir a lei. Porém, nós temos um versículo em Romanos capítulo 3, verso 21 e 22, que diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, isso foi profetizado pelos profetas que nós podemos encontrar em Jeremias capítulo 31, verso 31 ao 34, Ezequiel capítulo 11, verso 18 ao 21, nós podemos encontrar essas profecias que foram preditas, dizendo que haveria um novo concerto. E neste novo concerto, Deus ele quebraria, ele arrancaria o coração de pedra e daria um coração de carne. E nele escreveria as leis. E os homens poderiam andar segundo a lei do Senhor. Ou seja, a justiça viria de Deus. Deus implantaria a justiça no coração dos homens. Ou seja, somente pelo modo que Deus providenciaria é que os homens poderiam ser considerados justos diante de Deus. Ou seja, nós percebemos aí que a justiça que agora temos não veio de nós mesmos, mas ela veio de Deus.
Ou seja, Cristo é a nossa justiça. Ou seja, Cristo se manifestou agora e nós temos a sua justiça. Ou seja, por meio de Cristo, por meio da nossa fé em Cristo, nós somos justificados gratuitamente. Assim como está em Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. E nós temos entrada a esta graça pela fé. Ou seja, nós precisamos pôr a nossa vida debaixo do senhorio de Cristo, confiar a nossa vida a Cristo e assim a sua justiça será aplicada em nossas vidas. Ou seja, nós receberemos a justiça de Cristo. Todos os que creem, eles são absolvidos de seus pecados. Os seus pecados são perdoados e são apagados. Ou seja, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, sendo assim, com Cristo, Deus ele demonstrou a sua justiça, mostrando assim que os homens eles não são justificados por si mesmos, mas eles são justificados gratuitamente, assim como está em Romanos 3:24, pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos considerados legalmente justos diante de Deus por meio da nossa fé em Cristo. Ou seja, nós confiamos a outra pessoa o nosso ser justo, a nossa justiça. Ou seja, nós obtemos a justiça não por nós mesmos, mas nós confiamos a outra pessoa que conseguiu esta justiça por nós. Porque nós não poderíamos adquirir essa justiça por nós mesmos. E assim, quando nós cremos, quando nós colocamos a nossa vida debaixo do senhorio de Cristo, os nossos pecados eles são apagados e ocorre a troca. Mas que troca? Os nossos pecados eles são tomados por Cristo. Cristo os leva sobre si, os expia, os perdoa e os apaga. E nós recebemos a justiça de Cristo que nunca pecou. E assim nós somos considerados legalmente justos diante de Deus. Temos um outro versículo em Romanos capítulo 5, verso 18, que diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ou seja, todos os homens eles herdaram o pecado de Adão e assim naturalmente se inclinam para o pecado, assim como já foi dito. E eles consequentemente, como vivem no pecado, eles estão debaixo da condenação e debaixo da ira de Deus. Mas Cristo ele se manifestou em carne, não cometeu nenhuma ofensa, antes ele cumpriu a lei. Mateus 5, 17 e 18 ele diz: eu não vim para abrogar ou para destruir a lei. Antes, ainda que passem o céu e a terra, nenhum tio ou nenhum jota se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, Cristo cumpriu tudo. Cristo cumpriu toda a lei. Ele foi perfeito, foi o Cordeiro Imaculado, que não teve nenhum pecado. Não acharam pecado nele, não acharam ofensa alguma na sua vida. E assim Cristo foi justo. E pelo seu ato de justiça, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição são um ato de justiça, que é o que está dito em Romanos 5,18. Por quê? Porque os nossos pecados, por que é um ato de justiça? Porque os nossos pecados eles não foram jogados para debaixo do tapete, mas eles foram punidos e Cristo recebeu a nossa punição. É isso que quer dizer a propiciação, que está posta no verso 25 do capítulo 3 de Romanos, que Cristo ele é a nossa propiciação. Mas o que significa propiciação? Significa que Cristo ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu a nossa morte, ele recebeu a nossa condenação, ele foi morto, ele morreu a morte que nós deveríamos morrer, ele pagou pelos pecados que nós deveríamos pagar, os pecados que eram nossos, mas pela nossa fé, Cristo leva os nossos pecados sobre si, sobre a cruz. Ou seja, assim como lá está em Colossenses capítulo 2, que diz que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Ou seja, antigamente quando um homem era crucificado, todos os seus pecados, o porquê de ele estar sendo crucificado era cravado sobre a sua cabeça. Ou seja, posta na cruz, com qual ele estava sendo crucificado. Ou seja, todos os nossos pecados Cristo carregou e eles foram cravados na cruz. Ou seja, Cristo já pagou por eles e nós somos considerados legalmente justos diante de Deus. No verso 19 do capítulo 5, mostra também que, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja,
Adão, o primeiro homem, ele pecou e desobedeceu a Deus. E por conta desta transgressão, a humanidade ela foi feita pecadora. Ou seja, a morte ela passou a todos os homens, como está em Romanos 5:12. Ou seja, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte passou a todos os homens. Ou seja, todos nós herdamos o pecado de Adão. Todos nós temos esta propensão a pecar, temos esta rebelião natural contra Deus. Mas Deus, ele nos reconciliou consigo, manifestando a Cristo em carne. E Cristo, assim, é a nossa justiça. Por quê? Porque pelo ato de justiça, que é a sua morte, a sua ressurreição de Cristo morrer em nosso lugar, pela sua obediência, nós somos feitos justos. Assim como está em Hebreus 5:9, que diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, ou seja, para todos os que creem. Cristo, ele falou quando estava na cruz, ele exclamou: está consumado. Ou seja, ele estava vendo todos nós que iríamos crer nele, os que já tinham crido e os que iriam crer nele ainda, na sua morte, na sua ressurreição. Ou seja, ele consumou lá a nossa salvação. Então Cristo é a nossa justiça. Por meio de Cristo nós somos legalmente justos diante de Deus. Nós precisamos confiar a Cristo a nossa justiça. Ou seja, nós não somos justos por nós mesmos, mas nós confiamos em Cristo e a ficha limpa de Cristo ela é aplicada a nós. Nós somos absolvidos pelo nosso pecado porque Cristo já pagou por eles. Lá em 1 Coríntios, no mesmo livro que está o versículo base do nosso estudo, o apóstolo Paulo vai mostrar mais na frente, no capítulo 6, verso 11, ele diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, nós somos justificados em nome de Jesus. Ou seja, nós somos lavados. Nós tivemos todos os nossos pecados tirados de nossas vidas, toda aquela vã maneira de viver. Nós fomos santificados, nós somos separados do mundo e dedicados e consagrados a Deus. Passamos agora a ser a nação santa, o povo adquirido. Fomos tirados das trevas e fomos trazidos para a maravilhosa luz de Cristo. E agora nós somos justificados. Ou seja, o mesmo sentido da passagem de Colossenses 1:12, que diz que Deus nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. Ou seja, que Deus ele nos aperfeiçoou, Deus ele nos capacitou, Deus ele nos qualificou, ou seja, nos deu a qualificação, nos deu a capacidade para participarmos da herança dos santos na luz. E essa capacidade foi a justificação, ou seja, nós somos considerados legalmente justos diante de Deus para que pudéssemos receber a herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada para nós nos céus. Ou seja, que possamos a cada dia entender que Cristo é a nossa justiça. Por meio de Cristo é que nós podemos ser justos. Nós não temos que procurar ser santos por nós mesmos. Nós não temos que procurar não errar, como se isso fosse a causa de tudo, como se nós fôssemos ganhar a nossa salvação pela força do nosso braço. Mas na verdade não é assim. Nós precisamos cair aos pés de Cristo e assim entender que a nossa salvação depende dele. Cristo é que nos capacita, Cristo é que nos torna justos diante de Deus. Ou seja, Cristo ele cumpriu toda a lei e nos dá a capacidade para vivermos segundo Deus, segundo a vida que Deus quer que nós vivamos. Ou seja, e assim como está o tema do vídeo, que para encerrar, nós queremos trazer esta reflexão, que a cada dia nós possamos entender que Cristo é a nossa justiça. Cristo por nós foi feito justiça, ou seja, a nossa justiça nós encontramos em Cristo pela fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo e por nada mais. Nós não somos justificados pelas obras, por alguma coisa boa que nós fazemos ou por alguma coisa ruim que nós deixamos de fazer, mas nós somos considerados justos diante de Deus pela nossa fé em Jesus Cristo, pelo simples fato de nós confiarmos a nossa vida e a nossa salvação ao senhorio de Cristo Jesus. Amém.